Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 43. Estaremos analisando a questão do nono mandamento. Apenas uma pergunta no catecismo, que é a pergunta 112. O que se exige no nono mandamento? Resposta: que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar ao outro precipitadamente e sem o ter ouvido. Vamos fazer uma breve paradinha aqui. O nono mandamento, nós sabemos que ele é extremamente abrangente, né? E nós temos a responsabilidade de zelarmos pela reputação das pessoas. Existe o vício da maledicência, que aliás é a próxima aula que, se Deus nos permitir, estaremos ministrando no próximo sábado, na carta de Tiago, quando entraremos no capítulo 4, que ele vai falar a respeito da maledicência. Ele vai abordar essa questão do nono mandamento. Tá? Então, nós temos o dever de zelarmos pela reputação do próximo. E aqui está dizendo que nós não devemos condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outro precipitadamente e sem o ter ouvido. Irmãos, é muito sério isso, porque aqueles que estão fazendo as aulas de Tiago estão tendo contato com isso e a profundidade que é isso na vida do ser humano. Então, todo ser humano tem que ter uma responsabilidade com o cuidado sobre o que fala, sobre o que julga, sobre as próprias sentenças que dão, né? E o cristão muito mais, porque o cristão, ele é luz do mundo. Então, aqui ele está dizendo que nós não devemos julgar precipitadamente alguém sem ter ouvido esta pessoa. Houve um jurista muito famoso que ele influencia, né, as questões jurídicas até hoje. Ele era um romano que viveu no século I, chamado Sêneca. E Sêneca, ele disse algo que é muito verdadeiro e deve ser aplicado cotidianamente, até mesmo numa discussão entre vizinhos da rua, num litígio ali entre família, em todos os níveis do relacionamento humano. Sêneca, ele diz o seguinte: se você julgar uma causa sem ouvir as duas partes, você não fez justiça, mesmo que julgou corretamente. Mesmo que se tenha julgado corretamente, mesmo que a sentença que você deu for correta, aquela pessoa que você condenou pelos seus atos tenha feito de fato aquilo, mesmo que a sentença que você deu foi correta, você não fez justiça porque você não ouviu a segunda parte. A grande maioria das situações que acontecem, irmãos, nós não ouvimos as pessoas. Alguém talvez nos conte algo sobre alguém, ou nós vemos uma situação e já tiramos as nossas próprias conclusões, né? Isso, para quebrar o nono mandamento, é muito, muito simples. O nono mandamento ele é muito frágil, porque ele está diretamente ligado à língua, e a língua é muito difícil de ser domada. É um dos piores vícios, talvez o pior, né? Talvez o pior vício seja as questões relacionadas à língua, como maledicência, julgamentos precipitados, né? Pensamentos precipitados. Às vezes a gente tem a impressão de alguma coisa e nós nos precipitamos no falar. O livro de Provérbios, ele aborda muito essa questão e diz que aquele que se precipita peca. Aquele que é precipitado no falar peca, né? Então nós devemos saber ouvir, devemos saber fazer um discernimento das coisas, né?
interno, em mente, né? E se for o caso, na maioria das situações é melhor nem entrar. Não há necessidade de falar para alguém, ou falar de alguém, e dar opiniões sobre outras pessoas. Não há necessidade nenhuma disso. Mas se houver alguma necessidade, isso de fato tem que ser muito ponderado, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com o nono mandamento, porque assim como nós devemos tomar cuidado com os outros devem tomar cuidado conosco também. Porque ninguém gosta de passar por injustiças, ser acusado de coisas que de fato não está fazendo, ou a pessoa nem sabe o porquê que está naquela situação e a pessoa está lá atirando pedras, né? Ninguém gosta dessa situação, irmãos. Então nós devemos zelar por isso, para não cometermos injustiça. Afinal, nós professamos o nome de Cristo, né? E isto, a quebra do nono mandamento, ela desune famílias, ela desune igrejas, ela suja a reputação de pessoas injustamente, pessoas que muitas vezes estão fazendo bem até. Essas pessoas são ali violentadas pela língua de alguém, pelo falar inconsequente de alguém, né? Então, esse jurista Sêneca, ele colocou um ponto ali que é bastante importante ser observado, né? Mesmo se a gente julgar certo uma situação, se nós não ouvirmos o outro, nós não estamos fazendo justiça. Não há justiça nenhuma nisso, né? Então nós devemos tomar cuidado, mas a maioria das vezes, sem ouvir o outro, o risco de julgar errado é muito grande mesmo, tá? Depois aqui a pergunta 112, ela continua, né? Aliás, a resposta, né? Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. Então nós vemos que Deus, ele é julgador dessas coisas. Irmãos, não se engane, todo pecado será condenado. Deus vai fazer justiça. Ninguém é dono da razão, nenhum de nós tem justiça própria. Nenhum de nós está sentado na cadeira do juiz, né? A não ser os juízes humanos, mas eles também serão julgados pelo verdadeiro juiz. Então nós devemos ter muita responsabilidade com essas questões, tá? Não é pelo fato de Deus ser longânimo que Ele não vai julgar essa causa das injustiças, né? Então nós devemos ter temor a Deus. Isso que é observar os mandamentos, nos importarmos com os mandamentos, não tratarmos os mandamentos com indiferença. Isso que é observar. Evidentemente nós falhamos, somos falhos, nós sabemos disso. Mas Jesus, ele disse, né? Aquele que me ama, o que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse guardar os mandamentos se importar com eles, é não ser indiferente para com eles. É um pecado gravíssimo, irmãos, sermos indiferentes às coisas de Deus. É um pecado gravíssimo. Então Deus, ele é longânimo, mas essa longanimidade de Deus, ela não pode nos acomodar no erro, porque a injustiça é injustiça e Deus não muda, né? Então nós devemos tomar o cuidado, como diz aqui na resposta, né? Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, não da igreja, não do povo de Deus. Não há associação nenhuma da igreja, do povo de Deus com os demônios. Não podemos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não há associação nisso, tá? Antes devo repudiar de toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade. Foi isto que os reformadores fizeram. Irmãos, quando nós lemos a história da reforma, muitas vezes nós temos a sensação que foi algo bem simples, né? Lutero colocou lá as 95 teses, os outros corrigiram a igreja e organizaram uma nova igreja e foram felizes para sempre. Mas não foi assim, não. Eles foram perseguidos, suas famílias foram perseguidas, muitos foram presos, foram colocados em masmorras. Tem a história de uma moça francesa que aderiu à reforma e ela ficou presa por 20 anos numa torre. Infelizmente eu esqueci o nome dela. Só porque ela fez um culto na casa dela.
Ela fez um culto na casa dela e convidou pessoas. A França era governada, a religião oficial da França era o catolicismo romano. Ela foi presa, condenada, ficou 20 anos numa torre, depois foi liberta. 20 anos, uma espécie de solitário. Só recebia água e comida ali sem ver ninguém. Uma moça que perdeu totalmente a sua juventude. Então, quando nós vemos o que essas pessoas passaram, né, nós vemos que eles amaram a verdade. E Deus levantou eles para corrigir a igreja. E hoje nós temos essa liberdade, né, que infelizmente vários movimentos surgiram depois e transformaram essa liberdade em libertinagem. Mas a igreja corrigida continua viva e atuante. Estamos aqui. Nós estamos aqui, no século 21. Então, nós devemos amar a verdade como eles amaram, como os apóstolos amaram, como os profetas do Antigo Testamento amaram, né? Então, nós devemos dizer não a toda mentira, todo engano, toda fofoca, toda difamação, toda calúnia. Essas coisas não nos interessam, elas não fazem parte da nossa vida. Se houver alguma situação que nós devemos intervir, nós devemos ter o cuidado para verificar, né, o que é verdadeiro ali, o que podemos fazer de santo nessa situação. Depois fala, né, aqui é onde estamos agora. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do próximo. Para finalizar aqui esse pequeno comentário do Dia do Senhor 43, eu convido os irmãos para a leitura do Salmo 15. O Salmo 15 vai descrever o cidadão do céu. Note aqui, nós nem vamos ficar comentando assim, nós vamos apenas ler, né? Mas note em quantos itens aqui está referente ao nono mandamento, está referente à língua, ao cuidado, à responsabilidade com a língua. Veja aqui o Salmo 15, irmãos. O título é O Cidadão dos Céus, um Salmo de Davi. O título colocado depois, né? Não por Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Agora, note com atenção e veja quantos desses itens vai envolver essa questão da língua. A maioria. O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, porque ele é fiel à verdade. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. O que deste modo procede, não será jamais abalado. Essa questão de não aceitar suborno contra inocente, nós imaginamos em dinheiro, né? Nós imaginamos alguém subornando em dinheiro para testemunhar contra inocente. Mas às vezes não é só para não perder uma outra amizade, ou só para não perder a influência, ou só para não ficar deslocado num ambiente de trabalho ou de escola, ou onde moramos, ou até mesmo dentro da igreja. As pessoas então acabam aceitando uma espécie de suborno para se voltarem contra alguém inocente, para não perder a sua popularidade, para não perder amigos, para não perder um certo relacionamento. Então, vou terminar aqui, né? Que nós possamos meditar bem na responsabilidade que é, e também, irmãos, nós devemos apelar para o senso de justiça, né? Para o amor, para a misericórdia, e vermos como é cruel quando se difama alguém, quando se fala de outras pessoas, como é cruel isso para a vida de outras pessoas. Quero convidar